Bom dia. Pode sentar um pouquinho. É uma alegria, né, hoje estarmos reunidos aqui. Então a nossa programação mudou, né? Hoje seria só a fraternidade secular, as irmãs e os irmãos, mas a providência de Deus fez que a gente, né, mudasse aí os planos com muita alegria, né? Com muita alegria. Então hoje nós temos aí os jovens também da Juventude Mensageira. Então poderia de repente levantar a mão aí, quem são os jovens da Juventude Mensageira? Assim a fraternidade secular vê. Muito bem. Legal, muito bem-vindos, né, no nosso meio. Uma alegria ter vocês aí conosco hoje. Quem é da fraternidade secular, levanta a mão também, assim eles veem quem é. Muito bem, aí tem algumas irmãs, alguns irmãos, né? Então é claro que não dava para a gente reunir todas as irmãs de todas as comunidades, todos os irmãos, né? Porque o espaço é pequeno, a gente ainda tem essa chatice do Covid, né? Então não dá para reunir, tem outras atividades também, né? Mas estão aí representando, então é uma alegria para nós estarmos juntos no dia de hoje. Então hoje nós temos uma presença ilustre, né? Uma presença muito edificante, né? Vamos aproveitar, acredito que muito bem o nosso dia, né? O padre Thierry, que é lá da França, do Santuário de Alençon, e ele que vai, né, estar conosco. Agora, eu não sei se vocês já sabem, ele faz parte da família de Santa Teresinha, meio distante, ele vai explicar. Mon père, je vous présente un petit peu. Donc, je leur dis que vous faites partie de la famille plus lointaine de Thérèse, et que vous allez expliquer, que vous allez nous expliquer tout aujourd'hui. Et nous vous donnons aussi la bienvenue parmi nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Então, nós vamos, né, dar início. Então, nessa parte da manhã, né, acho que vocês receberam um programa, não sei se todos, então na parte da manhã a gente vai falar um pouquinho sobre a família Santa Teresinha, né, família Martin. E depois, à tarde, né, os jovens aí parece que prepararam uma dinâmica aí para nós, aí vamos ver como será. Surpresa. Bom dia a todos. Bom dia. Notre mère Raquel a dit, nous vous souhaitons la bienvenue. Nossa madre Raquel disse, nós desejamos bem-vinda. C'est plus qu'un souhait, c'est vraiment une réalité. E é mais que um desejo, é uma realidade. C'est chaque jour que je suis accueilli, mais vraiment avec une bienvenue, une bienveillance qui me ravit. Cada dia eu sou acolhido com muita alegria, com muita bondade, e eu estou muito feliz. Nous avons vécu 2 semaines ici de très grande intensité. Nós vivemos aqui 2 semanas muito intensas, 2 semanas intensas. J'ai été très touché par la qualité du cœur des Brésiliens. E eu fiquei muito tocada pela qualidade do coração dos brasileiros. Qui ouvrent leur cœur avec tellement de simplicité, d'affection. Que abrem os corações com tanta simplicidade, com tanta afeição. Chez nous, en Normandie, c'est pas tout à fait comme ça, en France. Na nossa casa, em Normandia, não é assim que a gente faz. On dit que les paysans de ma région... A gente fala que o pessoal do interior, né, da região de lá, dont les terres sont entourées par des haies d'arbres et onde as terras estão cobertas de aquelas arvorezinhas pequenininhas. Regarde par-dessus la haie então, pour voir qui est-ce qui arrive. Eles ficam ali espreitando atrás da moita espreitando o que está acontecendo do outro lado. Nous sommes méfiants avant d'ouvrir notre cœur. Eles são muito desconfiados antes de abrir o coração deles.
Et vous, vous ouvrez votre cœur avec beaucoup d'ouverture, de gentillesse, de confiance, de bienveillance. E vocês abrem o coração de vocês com muita simplicidade, com muita alegria, muita bondade. La deuxième réflexion que je me faisais aussi, c'est que au terme de tout ce chemin, se retrouver en famille avec vous, E também no final de todo esse caminho percorrido, encontrar com vocês em família, cette famille d'esprit qui participe au charisme des frères et des sœurs carmélites, messagères de l'Esprit Saint. essa família que participa do Espírito, dos irmãos e das irmãs carmelitas mensageiros do Espírito Santo, Répond déjà pour une large part à ce que je voudrais peut-être vous dire à travers la famille Martin. Répond en grande partie à ce que je voudrais vous dire. responde já em grande parte o que eu vou estar falando para vocês agora sobre a família Martin. Il me semble que le projet de Dieu, en créant la famille, E no próximo lugar, então, criando uma família, c'est de faire de nos familles comme une école, un atelier où l'on apprend à aimer. fazer da nossa família uma escola onde nós aprendemos a amar. Non pas pour que la famille reste fermée sur elle-même, Não para que a família fique fechada nela mesma, mais bien pour que, avec cette école, la famille s'ouvre vers d'autres familles. mas através dessa escola, que nossa família se abra a outras famílias, Pour que la société devienne plus familiale para que a sociedade se torne mais familiar, et que l'humanité devienne famille humaine. que a humanidade se torne, que a sociedade, a humanidade se torne uma família humana. Et pour qu'elle soit vraiment famille humaine, nous le savons, elle a besoin d'être famille de Dieu. E para que sejamos realmente uma família humana, precisamos de nos tornarmos uma família de Deus. Alors c'est un petit peu comme des vagues sur la mer ou sur un étang. Então é como as ondinhas, né, as ondas no mar. Pour que cette vague de la fraternité se répande sur le monde, Para que esta onda da fraternidade se espalhe pelo mundo, à partir de chacune des familles, a partir de cada uma das famílias, il y a besoin d'un lieu comme le vôtre, precisa de lugar como o nosso aqui, como de nós, qui est plus qu'une association, que mais que uma associação, qui est une famille spirituelle, que é uma família espiritual, pour là apprendre à élargir. onde aqui aprende a abrir Notre amour familial nosso amor familiar, dans une relation avec le Seigneur. numa relação com o Senhor. Alors vous savez qu'une famille spirituelle comme la vôtre, Agora, uma família espiritual como a vossa, aux yeux du Seigneur, c'est une vraie famille. aos olhos do Senhor, é uma verdadeira família. Qui sont mes frères, qui sont ma mère, sinon ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui cherchent la volonté du Seigneur et qui la mettent en œuvre. Quem são minha mãe, quem são meus pais, mas são aqueles que escutam a palavra de Deus e que a colocam em prática. Ce que vous vivez ici, O que vocês vivem aqui, entre les branches masculines, les branches féminines, entre os ramos masculino e o ramo feminino, les célibataires, os celibatários, les personnes mariées, os casados, les jeunes que je vois nombreux, os jovens que eu vejo aqui numerosos. eh bien c'est bien ça, vous êtes une famille qui plaît au Seigneur. É isso mesmo. Vocês são uma família que agrada ao Senhor. Alors très gentiment, on dit que je suis de la famille des Martins, de Louis, de Zélie et de Thérèse. Muito gentilmente falam que eu sou da família dos Martins, de São Luís e de Santa Teresinha. Mais si moi je le suis de sang, Mas se eu sou de sangue, vous, vous êtes de cœur, vocês são de coração. et je salue mes cousins. E eu estou cumprimentando os meus primos. Voilà, qui introduit un petit peu notre propos. Então, introduzindo um pouco o nosso tema. Il faudra que vous contrôliez le temps parce que quand je commence, je ne m'arrête plus.
precisa controlar o tempo, a gente precisa que alguém marque para a gente 20, 15, 10. Donc vous me direz, il me alguma coisa reste 10 minutes. assim. Falta 10 minutos. Voilà. Hein? Ce que je vous propose, donc, c'est peut-être d'entrer dans la connaissance plus profonde de la famille Martin avec le support de quelques images, quelques photos qui vous permettra déjà de faire un petit pèlerinage sur leurs pas, là où ils ont vécu en France, où je suis donc né, à Alençon. Ele vai fazer uma exposição, então, sobre a família Martin e vai apresentar algumas imagens dos locais, vai estar usando fotos lá de Alençon, da onde ele mora. Et où la vie a fait que je suis devenu, au terme d'un chemin de prêtre, recteur du sanctuaire de cette famille. E no caminho que eu percorri como sacerdote, eu me tornei, então, agora o reitor do santuário de Alençon. La première question qui famille m'était de posée, c'est les Saint-Louis et Zélie et leur famille, Thérèse et les autres, une expérience pour les familles d'aujourd'hui, une expérience, une espérance plutôt, une espérance pour les familles d'aujourd'hui. Então, São Luís e Santa Zélia é uma esperança para as famílias de hoje, é o tema. Moi, je dirais la première espérance, elle est quand même très spirituelle, vous voyez. A primeira esperança, ela é muito espiritual. Et dans un très beau petit livre qui s'appelle Gaudete et exultate, réjouissez-vous, exultez, qui est un appel à la sainteté que le pape François nous adresse. E esse pequeno livrinho, né, esse documento, que é o Gaudete Exultate, né, que é sobre as famílias no mundo, né, alegrai-vos e exultai, ele gosta muito desse livrinho. Au paragraphe 8, No parágrafo 8, il cite une parole qui peut-être pour nous est le fondement de notre espérance. ele cita parágrafo, ele cita uma frase que é a nossa esperança, né? O caminho para a nossa esperança. Et je remercie en attendant que sœur Anne trouve ce passage du chapitre, enfin du moins du paragraphe 8, j'en profite pour la remercier. Si vous saviez comme c'est triste de ne pas parler la langue des autres. Ele está agradecendo aqui, Deus está traduzindo, porque ele fala, você não sabe como é triste não falar a língua dos outros. Et c'est là certaines âmes ont une influence déterminante sur le tournant décisif. Certamente, os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos da nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo está oculto, que tudo o que está oculto for revelado. De Santa Teresa Benedita da Cruz. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, qui est de votre famille, Que é da nossa família. Carmelitana. A compris que quand les choses qui aujourd'hui ne sont pas très visibles, Então, ela entendeu que hoje tem coisas que não são muito visíveis, qu'on ne voit pas dans les médias, que a gente não vê nas redes sociais, même sur les sites internet magnifiques des communautés, mesmo em sites de internet magníficos das comunidades. toute cette solidarité spirituelle qui existe dans le monde, Toda essa solidariedade espiritual que existe no mundo fait que nous verrons de plus en plus à qui nous devons un tournant décisif de notre vie ou de la vie du monde. faz com que nós voltemos os nossos olhos para aqueles que fizeram reviravolta para a sociedade, para o mundo. La prière, A oração, la vie qui se donne par amour, a vida que se dá por amor, a un pouvoir sur ces événements décisifs du monde poder sobre os acontecimentos decisivos do mundo. dont nous avons quelquefois des signes. Nós temos aí muitas vezes sinais. Une jeune fille de 15 ans
uma moça de 15 anos, appelée Thérèse, chamada Teresa. donne sa prière, donne sa vie, donne son sacrifice Ela dá a sua oração, dá a sua vida, dá o seu sacrifício pour un condamné à mort por um condenado à qui morte avait tué 3 personnes que tinha matado 3 pessoas et qui refusait de se convertir e que refusava de se converter avant de monter à l'échafaud. antes de subir na guilhotina. Et Thérèse s'est passionnée d'amour pour cet homme. E Teresa, ela se apaixonou por este homem. Et dans sa prière, dans son sacrifice, Na sua oração, no seu sacrifício, elle a fait que Pranzini a pris, en montant à l'échafaud, le crucifix qu'on lui présentait. ela fez com que Pranzini pegasse, antes de subir na guilhotina, que tomasse a cruz na Et mão. par 3 fois, l'a embrassé. E por 3 vezes ele beijou a cruz. Il me semble que ce petit fait nous montre que les saints aujourd'hui, et Louise, Élie, Thérèse et peut-être Léonie, font partie de ceux qui ont compris que donner sa vie par amour, ça a du poids et ça fait basculer le monde dans le salut de Dieu. Então, este fato faz compreendermos que Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia compreenderam que esses gestos, essas ofertas, têm peso diante dos acontecimentos do mundo. Ça, on le constate souvent après coup, Mas essas coisas a gente constata depois do acontecimento, dans ce qu'on appelle l'histoire posthume, no que a gente chama história póstuma. posthume de Thérèse, A história póstuma de Teresa, dont la vie continue de se manifester onde a vida continua de se manifestar un peu partout dans le monde, ici au Brésil comme dans bien d'autres univers. em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil e em outros lugares no universo, Qui nous révèle, je dirais, la profondeur, la puissance, la grâce de ces vies de saints. que nos revela a profundeza, né, a grandeza, a graça que tem a vida dos santos, Associés à l'œuvre de Dieu. associado à obra de Deus. Alors, l'espérance que nous donne la famille Martin, c'est de pouvoir leur confier des choses qu'on a vraiment besoin de. Então, a esperança na família Martin consiste em poder confiar a eles nossas intenções, coisas que nós precisamos. Et dans les sanctuaires ici que j'ai fréquentés, beaucoup m'ont parlé de ces grâces qu'ils constatent. E nos santuários aqui que nós visitamos, muitos falaram para nós, nos contaram as graças que eles recebem. Donc cela qui est peut-être le fondement de notre propos de maintenant, nous introduit à la découverte de la vie de la famille Martin, qui est comme la petite graine qui à un moment porte un fruit spirituel que l'on vient de décrire. Então, esse foi um pouquinho uma introdução sobre a vida Martin, e nós vimos que tudo isso vai ser como um grãozinho de uma grande árvore que depois ele vai estourar e vai crescer. Cette image qui représente Louise, Élie et Thérèse Então, essa imagem que representa Luís, Zélia e Teresa nous redit que la sainteté, c'est quelque chose qui se vit ensemble. nos fala que a santidade é alguma coisa que nós vivemos juntos. En canonisant un couple ensemble, Então, canonizando um casal junto, pour la première fois ensemble, pela primeira vez juntos, d'autres l'avaient été séparément. outros foram canonizados separadamente. L'Église nous dit que la sainteté, c'est un projet communautaire. A igreja vem nos falar que a santidade é um projeto comunitário. Dans le couple, le conjoint avec la conjointe, c'est avec lui, par lui, pour lui, en lui. O casal, né, junto, né, o homem e a mulher, então precisa entender que tudo é por ele, com ele, para ele. Avec elle, pour elle, par elle, en elle. Com ela, Que para ce ela, por projet ela. se porte ensemble. Esse estar juntos, esse levar um outro juntos. Et Louis et Zélie ont essayé de s'aider à grandir dans l'amour du Seigneur. E São Luís e Santa Zélia, eles decidiram crescer no amor do Senhor, Ensemble, juntos,
ainsi que dans l'amour des frères, assim que com o amor dos irmãos, ensemble. juntos. Et puis, il y a toujours un troisième. C'est Et- jamais deux. E nunca é dois, sempre tem um terceiro. Notre marque, elle est trinitaire. Nossa marca, ela é trinitária. Nous la célébrions, ce mystère de la Sainte Trinité, dimanche dernier. Nós celebramos o domingo passado esse mistério da Santíssima Trindade. Notre Dieu est Dieu amour, Nosso Deus é um Deus amor entre personnes. entre pessoas. Notre Dieu est rencontre divine. Nosso Deus é um encontro divino. Et cette marque trinitaire, la famille la porte profondément. E essa marca trinitária, a família leva em si fortemente. Il y a toujours un troisième. E sempre tem um terceiro. Que le troisième soit l'enfant ou les enfants, Que o terceiro seja uma criança ou outros filhos, ou des gens autres que le couple, ou outro que o casal, outras pessoas que o casal, qu'ils aient des enfants ou non. que tenham filhos ou não. Le troisième, ça devient les voisins, O terceiro se torna o vizinho, ça devient les amis, os amigos, ça devient même peut-être un peu les ennemis. se torna também aqueles inimigos. Quand le Seigneur nous appelle à aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, Quando o Senhor nos convida a amar aqueles que não pensam como nós. et l'on découvre que de cet amour de ceux qui sont peut-être plus loin de nous, E descobrimos que este amor àqueles que estão mais longe de nós se dégage en nous une sainteté faz despertar em nós uma santidade à laquelle nous sommes appelés. a qual nós somos chamados. Ici, la petite qui est devant, donc vous l'avez reconnue, c'est Thérèse, Então essa pequena que está aqui, vocês reconheceram que é Teresa, la dernière des enfants de la famille, é a última das crianças da família. qui n'était pas souriante parce qu'elle a eu très peur. Ela não está sorrindo porque ela teve muito medo. Quand le photographe de ce temps a mis sur son visage le grand voile noir, Então, quando o fotógrafo colocou sobre o rosto dele aquele grande qu'il fallait avoir véu preto pour prendre la photo, para poder tirar foto, né? et Zélie dit, elle était toute prête de pleurer. E Zélia disse que ela estava pronta para chorar, estava no ponto para chorar. Voilà. La deuxième chose qu'on peut dire sur leur sainteté, donc elle est relationnelle, elle est communautaire, mais elle est aussi extrêmement évangélique. Então, um outro ponto, a santidade, ela é relacional, ela é comunitária, espiritual, mas ela é também evangélica. Ça veut dire que prendre le chemin de la sainteté, c'est prendre le chemin de Jésus. Quer Et le dizer que chemin de Jésus, tomar o caminho da santidade é tomar o caminho de Jesus, e o caminho de Jesus il nous est indiqué dans l'Évangile. é nos indicado no Evangelho. Et alors ça touche toutes les dimensions de la vie. Agora toca todas as dimensões da vida, Il n'y a rien qui est étranger à e l'Évangile. nada é estrangeiro ao Evangelho. L'évangélisation, elle est dans toute notre profondeur. A evangelização está em toda a nossa profundidade. Et le pape Paul VI, dans un très beau document sur l'évangélisation, E o Papa Paulo VI, num belo documento sobre evangelização, qu'on pourrait appeler aussi sur la sainteté, que podemos chamar também sobre a santidade, dit que ça concerne l'amour, diz que a santidade concerne o amor, la famille, a família, l'éducation des enfants et des adolescents, a educação das crianças e dos adolescentes, le travail professionnel, trabalho profissional et même le monde vaste et compliqué de la politique, e mesmo o mundo vasto e complexo da política, du social, do social, de l'économie da economia et des choses plus pénibles que sont la souffrance. de coisas mais difíceis como os sofrimentos. On pourrait ajouter la maladie Podemos colocar também a doença et même la mort e mesmo a morte qui est à évangéliser. que precisa ser evangelizada. Et je trouve que le projet de la famille Martin est intéressant parce que c'est un peu à cela qu'ils ont essayé de se consacrer, de laisser l'Évangile pénétrer ces différentes facettes de leur vie. E aí que o projeto da família Martã é interessante, porque eles se deixaram, penetrar pelo Evangelho e o Evangelho penetrar em todas as facetas da vida. Et ça, ils l'ont fait de façon très
très ordinaire. E eles fizeram isso de maneira muito ordinária. Je veux dire qu'il n'y a il y a rien qui ne soit inaccessible. Eu diria que não há nada que seja inacessível. Ils ne sortent pas de l'ordinaire de notre propre vie. Eles não saem do ordinário da nossa própria vida. Ils n'ont pas eu d'apparition. Eles não tiveram aparições, Ils n'ont pas fait des miracles. não fizeram milagres. Non, ils ont vécu la foi, Eles viveram a fé, l'espérance, a esperança, la charité a caridade dans l'ordinaire des jours. no ordinário do dia a dia. Alors le pape, décidément, que j'aime bien, François aussi, je les aime tous, hein, mais je trouve qu'on a de la chance d'avoir le pape François aujourd'hui, décrit la journée d'une maman Então, o Papa Francisco, né, que eu gosto muito, ele descreve nesse documento, né, o Gaudete Exultate, descreve o dia de uma mãe, qui s'efforce de grandir dans l'évangile, dans la sainteté, que ela se esforça para crescer no Evangelho, na santidade, avec les petits pas du quotidien. com os pequenos passos do dia a dia. Ça donne ceci que va nous lire Sœur Anne. Então, parágrafo 16 do Gaudete Exultate. Esta santidade a que o Senhor te chama irá crescendo com pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer compras, encontra uma vizinha, começa a falar e surgem as críticas. Mas essa mulher diz para consigo: não falarei mal de ninguém. Isto é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias. E ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se de outra oferta que santifica. Ou então atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega o terço e reza com fé. Este é outro caminho de santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo. Voilà, des petites choses comme ça, on en trouve tout un tas au fil des lettres de Zélie qui raconte un petit peu ses journées à ses enfants, à sa belle-sœur, à son frère, à d'autres correspondants. Então, tudo isso a gente encontra também descrito nesse livro, que são as correspondências familiares da Zélia, que ela escreve para os filhos, escreve para os parentes. Des petits pas qui nous concernent tous. São pequenos passos que concernem a todos. Une sainteté qui est ouverte à tous. Uma santidade que é aberta a todos. Entrons maintenant dans le récit un petit peu de la vie de Louis et de Zélie. Então vamos entrar agora um pouco na recitação da vida de Luís e Zélia. Nous les avons devant nos yeux. Ils, bien sûr, ne se connaissaient pas avant de se rencontrer. Je vous raconterai leur rencontre, mais avant, ils ont des traits communs. Nós estamos aqui, eles estão aqui diante dos nossos olhos. Eles não se conheciam antes de se casar, mas eles tinham traços comuns. Tous les deux ont eu peut-être cette grande grâce que vous avez eue, vous aussi, soit dans votre enfance, soit depuis, au cours de votre vie. Então, todos os dois tiveram graças assim na vida deles, que talvez vocês tenham tido também na infância. De rencontrer des vrais témoins de la foi. A graça de encontrar verdadeiros testemunhas na fé. Et quand vous les rencontrez, mais c'est comme si vous rencontriez le Seigneur. E quando vocês o encontram, é como se encontrasse com o Senhor. Ils sont contagieux. Eles são contagiosos. De la bonne contagion de Dieu. Da boa contagião de Deus. Alors quelqu'un comme Louis s'est passé surtout par son papa. Tu disais, oui, elle disait la dame. Contagieux, oui, d'accord. Pour Louis, c'est passé par son papa. Então, para Luís foi o seu pai. Et si un jour Thérèse dira de son père à elle, donc de Louis, il suffisait de regarder papa pour voir comment prient les saints. E se Santa Teresinha falou do seu pai, né, de Luís,
Basta olhar para papai que vemos como reza os santos. Il avait, lui, regardé son papa et il avait déjà découvert comment prient les saints. Luiz, ele já tinha também olhado o seu pai e também tinha descoberto como reza os santos. Et je trouve que c'est intéressant que vous repensiez peut-être aujourd'hui, puisqu'on est en journée pour ça, à telle ou telle personne qui dans votre vie a tenu cette place. E vocês podem pensar agora, na vida de vocês, qual foi a pessoa que teve esse lugar, de ter esse testemunho forte. Né? Quem na sua vida, né? Quem que tocou você. Et ça peut être beaucoup plus tard dans la vie, hein, ça peut être à la suite, je sais pas, d'une rencontre, voilà, à 30 ans, à 40 ans. Pode ser também outros encontros mais tarde na vida, com 30 anos, 40 anos. En tous les cas, l'un comme l'autre, Louis et Zélie ont eu cette grâce de rencontrer de vrais témoins de la foi. Em todo caso, Luiz como Zélia tiveram essa graça de encontrar na vida verdadeiros testemunhos. Et qui avaient une cohérence. E que tinham coerência. Qui faisait que la prière, elle se concrétisait dans leur vie. Que fazia com que a oração se concretizasse na vida. Il y avait une cohérence entre leur prière et leurs engagements. Tinha uma coerência entre a oração e os engajamentos. Entre leur contemplation et leur action. A contemplação e a ação. Et vous voyez, un papa comme le papa de Louis avait dit pour mes enfants, il est important qu'ils aient une école qui les aidera à cette cohérence. Então, como para o pai de Luiz, que falava para os meus filhos, é importante que eles tenham uma escola que tenham esta coerência. Alors ils ont décidé de venir habiter à Alençon, qui est l'image suivante. Então, a próxima imagem. Toutou. A gente vai ver nessa imagem agora, onde ele estudou. C'était pour bénéficier de l'école qui est ici. Era se beneficiar dessa escola que está aqui. Avec le petit clocher. Com esse sininho aí. C'était l'école des frères des écoles chrétiennes. Era a escola dos irmãos da escola cristã. Et dans cette école, on essayait de former à la fraternité. E nessa escola, eles tentavam formar os jovens para a fraternidade. On accueillait tout le monde gratuitement. Acolhia todo mundo gratuitamente. Et si ça faisait une grande assemblée comme aujourd'hui avec 70 personnes, E fazia grande grupo aqui, uma grande assembleia, como nós estamos aqui, umas 70 pessoas. après le cours du frère, E aí, depois do curso do Frei, les enfants se retrouvaient en petits groupes as crianças se encontravam em pequenos grupos. pour que celui qui avait compris explique à celui qui n'avait pas compris. Para que aquele que entendeu explica para aquele que não tinha entendido. On appelait ça l'école simultanée, Se chama escola simultânea, donc tous ensemble, todos juntos. et puis mutuelle, Depois mútua, c'est-à-dire les uns avec les autres pour s'aider. quer dizer juntos com os outros para se ajudarem. Et à cette école de la fraternité, Louis a appris à vivre la fraternité. E nessa escola de fraternidade, Luiz aprendeu a viver a fraternidade. Et l'école où était élevée Zélie participait du même esprit que les frères des écoles chrétiennes. E a escola que a Zélia estudava participava do mesmo espírito dos irmãos da... Avec tous les deux ce projet d'aimer le bon Dieu E a todos se esforçavam para amar o bom Deus et de servir leurs frères, e de servir aos seus irmãos. alors ils rêvaient d'une grande vocation Então ele sonhava com uma grande vocação, qui était de se consacrer, que era de se consagrar la pauvre sœur, à pobre irmã. de se consacrer au service de Dieu. Alors Louis, dans ce monastère en pleine montagne, en allant vers la Suisse, ça s'appelle le col du Grand Saint-Bernard. Et là, les frères consacrés à Dieu vont à la recherche des voyageurs perdus dans la neige. Então São Luís ele queria entrar nesse convento que é nas montanhas perto da Suíça, do Grande São Bernardo, onde os irmãos cuidavam daqueles peregrinos que se perdiam no meio das montanhas, no meio da neve. Malheureusement, ils n'avaient pas appris le latin.
Infelizmente, ele não tinha aprendido latim, et ce projet était impossible pour lui. então esse projeto ficou impossível para ele. Alors il a repris sa formation d'horloger. Então, ele retomou a sua formação de relojoeiro. Et au terme de cette formation, à 26, 27 ans, E no final desta formação, 25, il a acheté 26 ce anos, magasin pour s'installer horloger à Alençon, ele comprou esta loja para se instalar em Alençon. en l'achetant avec un prêt, comment on appelle ça il a fait Ele fez empréstimo, financièrement. Voilà. ele fez financiamento para poder comprar. Pendant ce temps-là, où il était toujours célibataire, Então, durante esse tempo que ele era sempre celibatário, solteiro, de 27 ans à 34 ans, de 27 a 34 anos, il s'est révélé un homme très convivial, très amical. Il aimait beaucoup les amis. ele se revelou homem muito social, muito amigável. Et nous découvrons le cercle de ses amis E nós descobrimos o cerco, né, o círculo dos seus amigos, qui s'appelle le cercle vital Romé, que se chama o Círculo Vital Romé, du nom du fondateur, é o nome do fundador ali, et qui se retrouve autour du curé de la paroisse, qui sera le prêtre qui bénira le mariage de Louis et de Zélie. e que se encontram ao redor do pároco da paróquia e que foi ele que celebrou o casamento de Luiz e Zélia. Ce n'est pas une famille spirituelle comme la vôtre, Não é uma família espiritual como a nossa, mais ça s'apparente, vous voyez, à des mouvements d'apostolat des laïcs, mas parece com movimentos de apostolado de leigos, groupe d'amis, grupo de amigos, groupe de partage, de Groupe- réflexion, grupo de partilha e reflexão pour s'aider à vivre en chrétien, para se ajudarem a viver como os cristãos. choisir des engagements. Escolher engajamentos. Louis Martin sera relié à la conférence de Saint-Vincent de Paul, Então, Luiz vai ser ligado aos vicentinos, qui doit exister au Brésil. Voilà. que existem aqui no Brasil, Et d'autres ont d'autres engagements. como outros engajamentos. Et tout cela enraciné dans la prière, E tudo isso enraizado na oração, sous des formes différentes. sobre formas diferentes. Louis rejoint beaucoup la prière d'adoration, Luiz, ele é muito do lado da oração de adoração. assurant des adorations durant la nuit, adoration nocturne, Então, ele assegurava horários de adoração noturna durante a noite avec d'autres amis. com outros amigos. C'est un homme donc de relation, Então, é um homem de relação. et c'est aussi un homme de solitude, Também é um homem de solidão. voulant se retrouver avec le Seigneur Et dans la lecture, dans la prière personnelle. Querendo encontrar com o Senhor na leitura e na oração pessoal, Il avait acheté cette petite tour ele comprou essa torrezinha, qu'on appelle le pavillon. que nós chamamos de pavilhão. Cette petite tour deviendra, avec son petit jardin autour, l'endroit où sa famille viendra se détendre plus tard. Então, esse lugar, com essa torrezinha, com o jardim que tinha, se tornou o lugar onde a família vinha ali para se divertir, para descansar. Mais lui range ses cannes à pêche Mas ele tem também essa vara de pescar pour prolonger sa méditation, Fra- son recueillement para prolongar a sua meditação e o seu recolhimento, auprès de la rivière toute proche. junto do riozinho que tem Et comme on próximo. dit en français, taquiner le poisson. Taquiner, c'est, je ne sais pas comment on dirait ça, taquiner. Para traquinar o peixe, Ça veut dire, voilà, comme perturbar. non, oui, c'est ça. Taquiner, ça veut dire chercher à rencontrer le poisson. Para buscar encontrar o peixe. C'est pescare, mais c'est une petite expression, taquiner le poisson en É uma français. expressão, uma expressão. Voilà, les années se passaient. Et puis de son côté, Zélie, Então os anos passaram e de seu lado a Zélia, jeune fille d'une famille arrivée aussi à Alençon, jovem de uma família que chegou em de Alençon, 8 ans plus jeune que Louis, 8 anos mais nova que Luiz. avait eu ce rêve quand elle habitait dans la maison qu'on va voir, Então ela tinha esse sonho, né,
de morar nesta casa, qui était sa maison de famille, que era a casa de sua família, de aussi devenir religieuse. mas também de se tornar religiosa, Mais là, au service des plus pauvres de l'hôpital d'Alençon, mas ao serviço dos mais pobres na hospitalidade de Alençon. des sans-famille. Des sans-famille. Des gens qui n'ont pas de famille. E de pessoas que não têm famílias, Ou des malades. ou de doentes. Mais comme elle souffrait de migraine, E como ela tinha enxaqueca, la supérieure n'avait pas osé dire oui à a son projet. superiora não ousou a dizer sim para ela. Alors, elle a rebondi, résilience. pour- Aí ela retomou, né? Voltou, criou uma resiliência Et elle s'est lancée dans le métier de dentelière. e ela se lançou na profissão de fabricante de dantelas das rendas de Alençon. À Alençon, il y avait 3000 dentelières Então, em Alençon tinha 3.000 rendeiras pour une ville d'environ 16 000 personnes. para uma uma cidade que tinha mais ou menos 16.000 pessoas. C'était la principale activité. Era a principal atividade. Mais son projet, elle, c'était d'être fabricante, ça veut dire de réunir des dentelières pour produire ensemble. Então, seu projeto era realmente de fabricar, né? Reunir várias mulheres para poder fabricar as rendas. Une dentelle qui est si belle que l'UNESCO a inscrit cette dentelle au patrimoine mondial de l'humanité. Então, é uma renda que é tão bonita que a Unesco inscreveu estas rendas como um patrimônio da humanidade. Et donc, elle devient très bonne dentelière. Então, ela se torna uma ótima, né? Uma muito boa rendeira. À 26 ans, elle a accompli toute la formation Com 26 anos, ela tinha feito toda a formação qui lui permet d'accompagner les autres dans leur travail. que permite de acompanhar as outras no seu trabalho. Mais elle n'oublie pas qu'elle aimerait bien se marier. Mas ela não esquece que ela gostaria muito de se casar. Et elle prie pour celui qui sera appelé à être celui qui va partager sa vie. Então, ela reza por aquele que um dia será aquele com quem ela vai partilhar sua vida. Elle le confie au Seigneur, Ela o confia ao Senhor, si bien que lorsque elle croise un jour Louis Martin, dont vous avez vu la belle allure, então quando ela cruza, né, encontra com Luiz Martin, né, daquele porte bonito que vocês viram, né, sur le pont de la rencontre, na ponte do encontro, elle a comme cette confiance intérieure que c'est celui que le Seigneur lui donne, celui qu'elle avait demandé dans la prière. então ela tem no seu interior uma certeza que ele é aquele com quem ela com quem ela tinha pedido ao Senhor, né, para se casar com ele. Celui que j'ai préparé pour toi. Então ela escutou no seu interior, é ele que eu escolhi para você. Il me semble que c'est plus que le coup de foudre. Ele falou que é mais do que esse amor à primeira vista. Le coup de foudre risque d'être un peu extérieur. O amor à primeira vista risca ser um pouco exterior. Il me semble que quelqu'un porte aussi quelque chose qui révèle son intériorité. Me parece que é alguém que revela em si a sua interioridade. Et elle perçoit cette intériorité de Louis. E ela percebe essa interioridade do Luiz. Toujours est-il que leur projet étant très proche, E interessante que todo o projeto deles eram muito próximos. l'affaire est très vite conclue. Então, quando eles perceberam isso, eles concluíram tudo muito 3 mois rápido. plus tard, ils étaient mariés. 3 meses depois, eles já tinham se casado. Ce qui se faisait assez souvent à l'époque parce que les fiançailles ne duraient pas très très longtemps. Então, é o que se fazia na época, porque o noivado não demorava muito tempo. Est-ce que vous tenez le coup? Est-ce qu'on arrête un petit peu, on prend un petit refrain ou on peut Vocês continuer? aguentam firme, pegam um refrão, cantam um refrão ou pode continuar? On continue et Continua. on prendra le refrain tout à l'heure. D'accord. Depois a gente canta um pouquinho. Arrive le moment du mariage. Então, chega o momento do casamento. En pleine nuit, à minuit, Em plena noite, meia-noite, le couple se marie. o casal se casa. Ça n'est pas la photo du mariage, Essa não é a foto do casamento,
mais c'est une gravure qui vous montre comment, encore à l'époque, on se mariait. Então, é um desenho que mostra como se casavam naquela época. Après l'échange des consentements, Então, depois da troca de consentimentos, avant de communier à la messe qui suivait, antes de comungar na missa que se seguia, au moment de la bénédiction nuptiale, no momento da bênção nupcial, on déployait un voile nuptial sur le couple. então eles estendiam um véu nupcial sobre o casal. Pas seulement le voile de la mariée, Não era só o véu da noiva, non, le voile du couple. era o véu do casal. Ce geste-là que je trouve très parlant Esse gesto que eu acho que fala bem forte, a été supprimé du rituel 6 ans après le mariage des parents Martin. foi retirado do ritual 6 anos depois do casamento dos Martins. Mais le rituel de 2005 Mas o ritual de 2005 dit là où les évêques, les conférences épiscopales trouveront que ce geste est important, fala que lá aonde a conferência dos bispos falam que esse gesto seja importante, on pourra le rétablir. nós podemos retomá-lo. Qu'est-ce qu'il peut signifier ce O geste? que pode significar esse gesto? Il y a à Alençon un grand tableau Então, em Alençon tem um grande quadro qui nous en dit le sens. que fala para nós o sentido. Vous voyez peut-être, si vous avez de bons yeux, Então, se vocês têm bons olhos, vocês vão ver un couple um casal. dont vous avez vite fait de reconnaître que ce peut être la Vierge Marie Então, rápido a gente reconhece que pode ser a Virgem Maria et Saint Joseph, e São José, qui, alors à la manière non pas du temps de Jésus, mais du temps du XVIIe siècle et de notre temps aujourd'hui encore, que não é a maneira do tempo de Jesus, mas é o tempo do século XVII. se passe une alliance au doigt Se passa uma aliança no dedo pour concrétiser leur oui para concretizar o seu sim et concrétiser leur amour. e concretizar o amor deles. Cet amour fait une unité Esse amor faz uma unidade qui tient dans un cercle, que permanece num círculo, exprimant bien le consentement de deux êtres qui choisissent de se marier pour aimer. que exprime bem o consentimento de dois seres que se casam para se amar. Au-dessus d'eux s'étire comme le triangle Em cima deles aparece como um triângulo formé par le grand prêtre formado pelo grande padre, qui, les bras étendus, que tem os braços estendidos, portant le voile é, du mariage, fazendo como que o véu do casamento, couvre le voile, couvre le couple cobrindo o casal et invoque l'Esprit Saint, e invocando o Espírito Santo, comme le fait le prêtre quand il étend les deux mains sur l'hostie et sur le calice, como faz o padre quando estende as duas mãos sobre o cálice ou e a comme le hóstia. fait l'évêque quand il confirme Quando faz também o bispo, né? Quando des enfants faz ou a des confirmação adultes, de crianças, de adultos, appelant sur eux le don de l'Esprit Saint. chamando sobre eles o dom do Espírito Santo. On appelle ça une épiclèse, Nós une chamamos isso invocation de de l'Esprit. epiclese. Et c'est l'Esprit qui est celui qui préside le mariage, E é o Espírito Santo que preside o casamento. celui vers lequel le regard du prêtre se porte. É aquele a quem o padre dirige o olhar. La colombe qui est la pointe, A pomba que aponta, on pode passe à mudar, la suivante, la pointe de deux triangles, a ponta de dois triângulos. un triangle isocèle Triângulo isósceles, qui embrasse le couple que abraça o casal et son prolongement, e seu prolongamento. que ce soit les enfants Pode ser as crianças, ou pour ceux qui n'en ont pas ou pour tous de toute façon, que ce soit ces troisièmes vers lesquels ils sont conduits. ou pode ser para aqueles que não têm filhos, quem é o terceiro na Et vida l'Esprit deles. préside aussi au deuxième triangle, le triangle équilatéral, E o Espírito Santo também produz um segundo triângulo que é equilateral, qui s'élargit à l'environnement, à la société dans laquelle ce couple va être invité à porter du fruit. que se abre todo ao redor a toda a sociedade, a quem eles vão dar muitos frutos.
Si bien que ce qui fait le mariage, ce qui a fait votre mariage, ce qui le fait aujourd'hui, Então, c'est à la fois ce oui humain à travers lequel l'esprit se dit dans l'amour, então, se bem que o que faz o casamento é esse sim que vocês falam um para o outro, a quem o Espírito Santo faz com que vocês se dão no amor. mais c'est aussi ce oui à l'Esprit Saint qui va Mas também é esse sim ao Espírito Santo que vai abrir, élargir notre manière d'aimer que vai abrir a nossa maneira de pour faire que nos familles ne soient pas égoïstes, para que nossa família não seja egoísta, pas refermées sur elles-mêmes, não fechada sobre ela, mais s'ouvrir à une société, comme nous le disions tout à l'heure, mas se abrindo a uma sociedade, como nós falamos, appelée à devenir famille humaine. para que ela se torne família humana. Alors voyons maintenant comment ça s'est passé pour Louis et Zélie, Vamos ver como se aconteceu com Luiz e Zélia, comment ils ont concrétisé ce double oui como eles concretizaram esse duplo sim dans l'Esprit Saint. no Espírito Santo. Ça vous concerne les messagers de l'Esprit Saint Concerne para vocês mensageiros do Espírito Santo et les messagères de l'Esprit Saint. e mensageiras do Espírito Santo. D'abord en couple. Primeiro em casal. Alors, pardon. Juste avant de venir à cette étape du couple, on a eu un deuxième tableau dans l'Église qui est très intéressant. Então ele quer falar sobre esse segundo, antes de falar do casal, falar desse quadro que tem na igreja que é muito interessante. Il n'y a pas le voile nuptial, Não tem o véu, mais il y a toujours l'Esprit Saint qui préside. mas tem sempre o Espírito Santo que Et preside. puis il y a cette main du prêtre, la main là à gauche, Depois tem essa mão esquerda do padre qui repose sur la parole de Dieu, que repousa sobre a palavra de Deus. ce qui nous rappelle l'Évangile. Celui qui met en œuvre, qui entend, qui accomplit cette parole est comparable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Então, segundo o Evangelho, que aquele que se apoia sobre a palavra é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Les pluies de la vie peuvent tomber, As chuvas da vida podem cair, les vents contraires peuvent souffler, os ventos contrários podem soprar, sa maison tient parce qu'elle est bâtie sur le roc. a casa continua firme porque ela foi construída sobre a rocha. Voilà qui nous dit dans quel esprit vivre le mariage, à la fois comme un consentement, Então, é o espírito ao qual existe o casamento. Então, ao mesmo tempo, consentimento, mais aussi comme une vie dans l'esprit, mas também como uma vida no espírito, à la lumière de l'Évangile. sobre a luz do Evangelho, Concrètement, concretamente. vous avez là déjà chez vous Você já tem aqui a imagem, la gravure gravada. qui nous précède, qui nous attend là, que l'on retrouve plus lisible peut-être en Então é a en mesma lumière. imagem que tem aqui do lado, agora aqui mais alto, mais visível para vocês. La relation du couple Louis-Zélie, A relação do casal Luiz e Zélia, je crois qu'on peut vraiment dire que c'est un couple qui s'aime. nós podemos dizer verdadeiramente que é um casal que se ama. On a la chance que de temps en temps, ils ont été séparés par un voyage. Eles tiveram a graça que de vez em quando eles foram separados por viagens. Alors en s'écrivant l'un l'autre, ils nous disent leur amour. Então, escrevendo um para o outro, eles falam o amor que um tem pelo outro. Par exemple, une Zélie qui écrit à Louis Por exemplo, a Zélia que escreve a Luiz: Je t'aime de tout mon cœur Eu te amo de todo o meu coração et je sens encore redoubler mon affection e eu ainda redobro a minha afeição par la privation que j'éprouve de ta présence. pela privação que eu provo da sua presença. Et ça, c'était 14 ans après leur mariage. Isso foi 14 anos depois do casamento. Du côté de Louis, Do lado de Luiz, cher ami, querida amiga, il aime bien appeler son aimé ami, ele gosta muito de chamar a sua amada de amiga, comme si l'amitié était importante aussi dans le couple. como se a amizade também fosse importante para esse casal. Cher ami, Querida amiga, je ne pourrai arriver à Alençon que lundi. eu só vou poder chegar em Alençon segunda-feira. Il était parti pour un voyage d'affaires, Ele tinha partido por uma viagem de trabalho vendre des dentelles. para vender as rendas.
le temps me paraît long. Ele falava: o tempo me parece longo, Il me tarde d'être près de toi. me tarda de estar junto de ti. Et il termine sa lettre avec la pensée de ses deux petites filles. Je vous embrasse de tout cœur. E ele vai terminar sua carta com o pensamento das suas duas pequenas, né? Eu te amo de todo o coração. En attendant le bonheur de vous être réunis, Esperando a felicidade de estarmos reunidos. j'espère que Marie et Pauline sont bien sages. Eu espero que Marie e Paulina estejam bem comportadas. Ton mari est vrai ami pour la vie. Teu marido, verdadeiro amigo para toda a vida. C'est pas mal comme conclusion. É ótima conclusão, não? Qu'est-ce que vous en pensez? O que vocês acham? Voilà. É bom, né? Ça vous Maravilhoso. va? Voilà, c'est un couple qui s'aime, Então é um casal que se ama, qui se le dit que se diz, et né? qui est très seu amor, attentif aux fragilités de l'autre, e que são muito atentos à fragilidade do outro, essayant de rassurer ce qui est inquiet dans le cœur de l'autre. tentando acalmar aquilo que é inquietação no coração do outro. Ce qui inquiète, ce qui stresse Zélie, Então, o que inquieta, o que estressa a Zélia c'est son travail en é o seu particulier. trabalho. Alors on a ces petits mots de Louis, ne t'inquiète pas, Então, tem esses pequenos bilhetinhos de Luiz que fala: não te inquietes, nous y arriverons, nós vamos conseguir. nous ferons une bonne petite maison. Nós vamos construir uma boa pequena casinha. Et puis ce qui inquiète Lucas. Louis, c'est son épouse, Então, o que inquieta Luiz é a sua esposa, à la tête de toute une petite famille qui s'élargit. como cabeça de uma pequena família que está se abrindo, se crescendo. Et alors elle lui répond, non, n'aie pas peur, le bon Dieu est avec nous. Então ela responde: não tenhas medo, o bom Deus está comigo. J'étais cependant accablé de travail et de soucis de toute espèce. Então estava muito cheia de preocupações de todos os tipos. Mais j'avais cette ferme confiance d'être soutenu d'en haut. Mas eu continuo com uma firme confiança de estar sendo sustentada pelo alto. Ils se confortent l'un l'autre, Então eles se confortam um ao outro. mais en même temps ils se disent les choses qu'ils ne comprennent pas ou qui ne vont pas. E ao mesmo tempo eles falam as coisas que não compreenderam ou que não está bem. Ils ne laissent pas s'accumuler les malentendus. Eles não deixam acumular mal-entendidos. Dans les équipes Notre-Dame qui existent aussi au Brésil, Nas equipes de Nossa Senhora, que existe aqui também no Brasil, on appelle ça le devoir de s'asseoir. nós chamamos isso de o dever de se sentar. C'est-à-dire en prenant un temps paisible dans la prière, se dire qu'est-ce qui va bien et puis qu'est-ce qui par contre a pu poser problème dans la vie. Então, tomamos um tempo juntos na oração e falamos um para o outro o que vai bem, o que está tudo bem, mas também aquilo que não está. J'imagine que dans la vie communautaire et peut-être même dans vos rencontres, il y a des petits moments comme ça où on se dit des petites choses entre nous. Então, eu imagino que na vida comunitária, na vida entre vocês, também existem esses pequenos momentos onde nós falamos, nos dizemos essas coisas entre nós. Pour ce couple, par exemple, un jour, Louis avait trouvé que sa femme passait vraiment beaucoup de temps à s'occuper des vêtements des enfants. Então, para esse casal, uma vez Luiz ficou muito preocupado, estava se inquietando muito com o tempo que a Zélia tomava cuidando de vestido das meninas. On dirait aujourd'hui à faire les soldes. Hoje poderíamos falando, percorrendo as promoções. Vous faites des soldes au Vocês percorrem as Brésil? promoções também nas lojas? Black Voilà. Friday. Ou en cours d'un magasin à un autre. Vai de loja a outra. Alors Louis avait trouvé que déjà c'était bien hier, mais que retourner avec les filles aujourd'hui pour leur robe, Então, o Luiz tinha achado que no dia anterior já tinha sido suficiente, C'était mas voltar hoje ainda de novo por causa do vestido das moças c'était peut-être un peu beaucoup. era um pouco demais. Alors Zélie lui dit, tu sais, Aí a Zélia vai falar: você sabe, je suis retournée pour Léonie. eu voltei por Leônia. Léonie, c'est la troisième, Leônia é a terceira, c'est la moins douée, é a menos inteligente, c'est la moins belle.
a menos bela. Et Zélie dit, il convenait qu'elle soit aussi bien habillée que les autres. E Zélia vai falar, convém que ela esteja tão bem vestida quanto as outras. Pourquoi il convenait? Agora, por que convém? Parce que comme dans vos familles, je pense, les aînés ont des vêtements neufs. Então, como nas famílias, como de vocês eu penso, Et, os irmãos mais velhos têm a roupa nova et ce sont les plus jeunes qui les usent. e são os mais novos que vão usar. Donc la pauvre Léonie avait toujours des vêtements déjà un peu plus usés. Então, a pobre da Leônia tinha sempre as roupas já um pouco usadas. Il convenait que Léonie soit aussi bien habillée que Marie et Pauline. Então, convinha que Leônia esteja tão bem vestida quanto Maria e Leônia. De l'importance de s'expliquer, Então, aí a importância está de se explicar, de dire peut-être pourquoi on n'a pas compris, de dizer talvez por que nós não compreendemos, mais d'écouter pourquoi l'autre a choisi de faire ainsi. mas também de escutar por que o outro escolheu de agir assim. Peut-être le ton est monté une fois ou l'autre plus fort qu'à la normale, Talvez o tempo tenha subido um pouco mais, né, se agitado um pouco. et ce Que qui au va vous normal. rassurer, c'est que dans ce couple de saints, un jour, Marie a dit à sa maman, est-ce que c'est ça un couple qui ne s'entend pas? E uma vez a Maria falou assim para os pais, mas seria isso então um casal que não se entende? Et Zélie a dit à sa fille, non, ne t'inquiète pas, j'aime beaucoup ton père. E Zélia falou para Marie, não te inquietes, eu amo muito seu pai. Mais le soir, Zélie a dit à son mari, attention dans notre manière de parler, voilà ce que Marie m'a dit. Mas aí chegou de noite e a Zélia falou para Luiz, olha, cuidado com a nossa maneira de falar, olha só o que a Maria falou, Quand le ton montait ensuite, Então, quando o negócio esquentava, il se disait, ne faisons pas le couple qui ne s'entend pas. eles falavam, não vamos fazer o casal que não se entende. Voilà, et tout ça a été enraciné, bien sûr, dans l'Eucharistie que chaque matin, Louis et Zélie descendaient vivre ensemble. Então, tudo isso foi se enraizando na Eucaristia, que a cada dia Luiz e Zélia decidiram de viver juntos. Un temps de coude à coude, dans le Seigneur, É um tempo de estar com braços dados no Senhor, qui certainement a permis que ce couple soit tellement uni que, après la mort de Zélie, de maneira que permitiu que esse casal esteja tão unido que após a morte da Zélia, Louis dit à ses enfants, la pensée de votre mère ne me quitte pas. então Luiz fala para suas filhas, o pensamento da sua mãe não me deixa. Donc un couple qui entretient son amour. Então, um casal que alimenta, que mantém o seu amor. Vie de parents, Vida de pais. et nous avons, alors peut-être non, Vote, juste avant, vote. celle d'avant. Vie de parents, nous avons devant nous donc les 5 filles, Então, vida dos pais, a gente tem então as 5 filhas. et dans un petit cadre, les photos des 4 enfants morts très vite, très tôt. E num pequeno quadro, a foto das 4 crianças que morreram mais cedo. À la naissance de la 4e, No nascimento da 4ª, Zélie n'avait plus possibilité de nourrir elle-même son enfant. a Zélia não tinha mais a possibilidade de alimentar a sua criança. Elle n'avait plus de lait suffisant. Ela não tinha mais leite suficiente. Alors soit il fallait chercher du lait des vaches, Seja eles buscavam então leite de vaca, qui non seulement était trop fort pour les intestins des enfants, que não somente era muito forte para o intestino das crianças, à une époque où le lait n'était pas encore pasteurisé. mas também na época o leite não era pasteurizado. Il le sera 10-15 ans après Ele la vai ser naissance de uns 10, Thérèse. 15 anos depois do nascimento de Teresa. Et donc 2 des enfants sont partis de entérite, de gastro-entérite. Então, 2 crianças faleceram de gastroenterite. Soit on avait une nourrice, Ou então tinha uma ama de leite,
certaines parfaites comme celle qui a sauvé Thérèse, la petite Algumas eram Rose, perfeitas, como aquela que salvou a Teresa, né, que se chama Rosa, et une autre très négligente qui a entraîné la mort de la petite Mélanie. e outras muito negligentes que levaram à morte, por exemplo, com a pequena Melania. Et la Melanie. quatrième enfant décédée, c'est Hélène, A quarta criança que faleceu foi Helena, d'une maladie d'enfant à 5 ans. de uma doença infantil aos 5 anos. Les autres, nous les avons devant nous. Então, as outras nós temos diante de nós. Ça marche un petit peu 2 par 2. Então, elas funcionavam de dois em dois. De duas Marie em et duas. Pauline, qui n'ont que 1 an de différence. Marie e Paulina, que tinham 1 ano de diferença. C'est la paire inséparable. É um par inseparável. Après, il y avait une deuxième paire. Depois tinha um segundo par, C'était Hélène et Léonie. era Helena e Leônia. Mais Hélène est morte à 5 ans. Mas Helena faleceu com 5 anos. Est restée Léonie. E ficou a Leônia. Léonie, fragile à la naissance, Então, a Leônia era frágil depois de nascer, ao nascimento. lente dans son développement, Lenta para se desenvolver. y compris intellectuel, Também lenta intelectualmente. moins belle et en particulier parce que vulnérable à l'eczéma. Então, ela é menos bela porque ela era vulnerável a eczemas. À longueur de vie, l'eczéma a fait souffrir Léonie. Então, no longo da sua vida, ela sofreu com o eczema, Leônia. Et dans ses limites, Léonie a fait un grand complexe d'infériorité. Então, nos seus limites, ela teve um grande limite, um grande complexo de inferioridade. Surtout qu'elle était seule entre les 2 autres pères. Sobretudo porque ela era sozinha entre os 2 pares. Que Et tinham. quelquefois, le complexe d'infériorité se transforme en on le fait payer aux autres. Então, muitas vezes, esse complexo de inferioridade faz com que ela dá o troco nos outros, Son desconta nos caractère outros. devenait caractériel, Então, o seu caráter, o seu temperamento se torna difícil. à tel point qu'à 2 reprises, l'école l'a renvoyée à la maison Então, ao ponto que 2 vezes na escola mandaram ela de volta, expulsaram, né? ne voulant plus s'en occuper. Não querendo mais cuidar dela. Et Léonie a eu des années à vivre cela. Então, Leônia teve que, durante muitos anos, viver isso. Un enfant différent des autres en situation d'échec. Então, uma criança diferente dos outros em situação de fracasso. À Alençon vient de s'ouvrir une maison pour des enfants en situation d'échec. Então, hoje, em Alençon, se abriu uma casa para essas crianças em situações de fracassos. Elle s'appelle la maison Léonie. Se chama Casa Leônia, Pour aider quelqu'un qui est en difficulté à l'école para ajudar alguém que tem dificuldade na escola et en difficulté en famille, e também dificuldade em família, à trouver ce qu'on appelle un tiers-lieu, para encontrar o que chamamos de um terceiro lugar, un lieu qui va accompagner le passage des années difficiles. um lugar que vai acompanhar a passagem por esses momentos difíceis. Ces années difficiles, Léonie a dû les vivre avec sa famille. Então, esses anos difíceis, Leônia teve que viver com a família. Et ça a été pour Zélie, pour Louis, une grande préoccupation. E foi para Luiz e Zélia uma grande preocupação. Et malgré des prières, des pèlerinages, Então, apesar das orações, das peregrinações, il a fallu attendre 14 ans pour que, enfin, Léonie foi necessário esperar 14 anos para que, enfim, a Leônia révèle la qualité de son cœur. revela a qualidade do seu coração. Et alors, peu de temps avant sa mort, Zélie écrit Então, pouco tempo antes da sua morte, Zélia escreve: Léonie a très bon cœur. Leônia tem um grande coração. Elle regarde dans mes yeux Ela olha nos meus olhos ce qui peut me faire plaisir. o que pode me fazer prazer. C'était le début d'une conversion qui va se déployer, se développer sur toute une vie. Então, é o início de uma conversão que vai se desenvolver em toda uma vida. Tout n'était pas réglé, il a fallu attendre l'âge de 36 ans pour que vraiment elle s'établisse
Tudo não foi resolvido, foi necessário esperar a idade de 36 anos para que ela se restabeleça Dans la vie religieuse na vida religiosa, vécue à la visitation de Caen. vivido na visitação, no mosteiro da visitação de Caen. Léonie est intéressante pour nous rappeler qu'il y a 3 types de prières dans notre vie. Então, Leone é interessante para nos ensinar que tem 3 tipos de orações na vida. Il y a la prière très très vite exaucée. Então, tem a oração que foi muito rápido atendida. Ça, c'est pas Léonie, c'est plutôt Pauline. Então, essa não foi Leônia, foi a Paulina. Zélie avait demandé la grâce de la naissance d'un deuxième enfant Então, a Zélia tinha pedido a graça de um segundo filho en la fête de Marie Immaculée le 8 décembre 1860. na festa de Maria Imaculada, no dia 8 de dezembro de 1860. Le 7 septembre 1861, No 7 de setembro de 1861, naissait Pauline, nascia Paulina. 9 mois moins un jour. 9 dias menos um dia. 9 meses menos um dia. C'est ce qu'on appelle une prière rapidement exaucée, É o que chamamos de uma oração que foi atendida muito rápida. avec quand même les 9 mois de la germination, de la Com 9 croissance meses normale. que ela estava podendo ver. Les premiers signes de changement du cœur de Léonie, c'est 14 ans de prières qui ont apparu non exaucées. Então, o primeiro sinal da conversão de Leone apareceu 14 anos depois que eles já rezavam e que parecia que a oração não tinha sido atendida. Pour autant, le grand désir de Zélie, c'était que Léonie soit une sainte comme ses autres filles. E, no entanto, o desejo de Zélia era que Leônia se tornasse santa como as outras filhas. Et Zélie, quand elle est décédée, voyait encore une Léonie difficile. E Zélia, quando faleceu, ela via ainda Leônia como uma menina difícil. Ça, ce sont des prières qui semblent ne pas avoir encore été exaucées à vue humaine. Então, são orações que parecem que não foram atendidas aos olhos humanos. Eh bien, finalement, l'histoire de Léonie, c'est l'histoire d'une femme qui est devenue de plus en plus admirable de sainteté. Então, a história de Leônia é a história de uma mulher que se tornou cada vez mais admirável em santidade. Au point que non seulement elle a les traits de cette sainteté, Ao ponto que ela não tem somente os traços dessa santidade, mais il est très probable que l'Église qui a lancé un procès de béatification mas é muito provável que a igreja que lançou um processo de beatificação reconnaisse reconheça en Léonie cette sainte qu'elle a été. reconheça em Leônia essa santa que ela foi. Ça, c'est la prière non exaucée à vue humaine, Esta é a oração não atendida aos olhos humanos, mais dont au ciel on aura à se réjouir les uns et les autres qu'elle ait été accomplie. mas no céu nós vamos nos alegrar uns com os outros porque ela foi atendida. Et je suis prêt à penser que nous n'aurons pas assez de l'éternité E eu entendo que não teremos suficientemente a eternidade pour nous raconter les uns aux autres dans une langue que nous comprendrons, para contar uns para os outros numa língua que nós compreenderemos, qui sera bien sûr le portugais que tous les gens au ciel parleront, que serão com certeza o português que no céu todos falarão. nous n'aurons pas assez de l'éternité pour nous rappeler, pour nous raconter dans le détail comment le Seigneur a accompli de manière étonnante toutes ces prières que nous avons cru ne pas avoir été entendues. Então, toda a eternidade não será suficiente para a gente contar uns para os outros, né, as graças que recebemos dessas orações que aos olhos humanos a gente não tinha sido atendido. Thérèse disait tout ne s'est pas passé dans ma vie comme j'aurais imaginé et peut-être même comme j'aurais aimé. Teresa falava que escreveu que tudo na vida não se passou como eu queria, como eu imaginava e como eu amava. Mais elle a déjà assez de recul Mas depois, tomando uma certa distância, pour pouvoir dire Seigneur, pour autant, vous avez dépassé mon attente. ela falou: Senhor, no entanto, o Senhor ultrapassou
a minha expectativa. Peut-être juste une manière de l'illustrer. Talvez uma maneira de ilustrar. Lorsque j'étais sur la place Saint-Pierre à la reconnaissance du doctorat de Thérèse, Quando eu estava na Praça de São Pedro, para o reconhecimento do doutorado de Santa Teresa, c'était en octobre 1997. Foi em outubro de 1997. Il faisait un temps magnifique Tempo, fazia um dia magnífico à Rome sur la place Saint-Pierre. Em Roma, na Praça São Pierre. Et tout le monde São était Pedro. dans la joie. E todo mundo estava na alegria. Et on jetait des pétales de rose sur le reliquaire de Thérèse. E jogavam pétalas de rosa sobre o relicário de Teresa. Et je me disais, entre cette place Saint-Pierre, dans la joie de ce doctorat de Thérèse, E eu me dizia, nessa Praça de São Pedro, no doutorado de Teresa, et cette même place Saint-Pierre, des années auparavant, lorsque Thérèse était venue voir le pape pour lui dire « Très Saint-Père, permettez que je rentre au Carmel à 15 ans », então anos antes, nessa mesma Praça de São Pedro, onde Teresa veio e encontrou com o Papa, pedindo que gostaria de entrar no Carmelo aos 15 anos. le pape plein de sagesse, qui ne connaissait pas cet enfant, Então o Papa, cheio de sabedoria, que não conhecia essa criança, a bien sûr dit « Mais faites ce que vos supérieurs vous conseilleront ». disse, faça o que os superiores o aconselharão. Mais ce n'était pas ce qu'attendait Thérèse, qui était pressée. Mas não era o que atendia a Teresa, que estava com pressa. Et on comprendra que lorsque sa vie se terminera à 24 ans, il n'y avait pas une minute à perdre. Então, mesmo que ela não sabia que sua vida ia terminar aos 24 anos, ela não tinha um minuto para perder, Pour vivre cet itinéraire de 9 ans, por viver esse sonho de 9 anos, si important pour elle et pour nous. tão importante para ela e para nós. Si bien que sortant de chez le pape, Saindo da casa do Papa, traversant la place Saint-Pierre au mois de novembre, atravessando a Praça de São Pedro no mês de novembro, là, ce jour-là, il faisait le même temps que le jour où le pape François nous a adressé un message depuis la place Saint-Pierre en pleine période de confinement du Covid. então aí fazia o mesmo tempo que o Papa Francisco, quando ele foi na Praça de São Pedro rezar pelo mundo, no tempo de confinamento. Il pleuvait, Chovia, le vent soufflait, c'était la tempête. o vento soprava, era tempestade. Comme le jour où Thérèse est sortie de chez le pape. Como no dia em que Teresa saiu do Vaticano. da Mais casa non do seulement il pleuvait sur la place, Não somente chorava, mais il pleuvait sur les joues de Thérèse. não somente chovia na praça, mas chovia também sobre as bochechas de Teresa, Qui pleuvait toutes ses larmes. que chovia todas as suas lágrimas. Tout ça pour vous dire que lorsque nous verrons comment le Seigneur accomplit des prières qui n'ont pas été exaucées, Tudo isso para dizer que quando nós veremos as orações que o Senhor não tinham atendido, nous aurons la joie de nous dire les uns aux autres dans une langue que nous comprendrons nós teremos a alegria de falar uns para os outros numa língua que nós compreenderemos, que ce qui peut-être aujourd'hui nous fait pleurer, que talvez o que hoje nos faz chorar, demain nous fera nous réjouir. amanhã nos fará sorrir. On arrête là, puis on reprendrait une deuxième pause. partie. J'ai 10 minutes. D'accord. Je vous trouve admirable. Acho vocês admiráveis. On sent que vous êtes un lieu à la fois de pénitence, d'ascèse A gente sente que vocês têm um lugar de penitência, mystique. de ascese et de mystique. e de mística. Là, je vous impose l'ascèse. Aqui eu imponho para vocês a ascese. Peut-être rapidement vous dire ceci que, Então, rapidamente para dizer, donc, alors ça c'est le couple des deux dernières, c'est Céline é o et Thérèse, o último par, que é Teresa e Celina, né? très très unis. Próximo. Alors oui, il y avait à dire aussi que la famille était très enracinée, bien sûr, dans la prière. Então, tinha que falar também que essa família era bem enraizada na oração. Mais vous voyez, c'est très beau parce que la Vierge du Sourire, qui a une telle importance dans la vie de la famille Martin, É bonito que a Virgem do Sorriso teve tanta importância na vida dos Martins. a été donnée par une dame qui, bien sûr, était profondément dévote, profondément priante, Foi dado por uma senhora que era profundamente orante, né? Uma pessoa muito de oração, mais profondément
enracinée dans le service des frères. mas muito enraizada no serviço dos irmãos. C'est inséparable, inséparable. É inseparável. Je vous raconterai peut-être comment j'ai fait connaissance avec la dame qui a fait offrande de cette statue de la Vierge du Sourire. Então eu vou contar como que eu conheci essa senhora que ofereceu a imagem de Nossa Senhora do Sorriso. Grâce à un manuscrit qui était resté oublié dans un grenier. Graças a manuscrito que ficou esquecido num porão, Qui raconte sa vie. que contava a sua vida. Alors justement, nous abordons le deuxième aspect qui est le versant, alors le triangle équilatéral, vous voyez, qui embrasse Então nós abordaremos o segundo aspecto do casamento, que é aquele triângulo equilateral que ele abre, né, para a sociedade, la vie sociale, que abraça a vida social, au sens d'abord précis de l'attention sociale aux plus démunis, aux plus pauvres. no sentido de colocar toda a atenção no serviço social, na ajuda daquele que é mais pobre, daquele que é o menor. Louis était à bonne école, Luiz estava numa boa escola, les conférences de Saint Vincent de Paul. que era os vicentinos. Et les conférences de Saint Vincent de Paul disaient ceci: E, os, attention à l'aumône. e a conferência de São Vicente de Paulo falava cuidado, Se cuidado com a l'aumône- esmola. Si l'aumône n'est pas réciproque, Se a esmola não é recíproca, si vous passez votre temps à donner, à vous pencher comme ça sur quelqu'un, se você passa a sua vida a se dobrar e só dando para alguém, sans que la personne aussi ait possibilité de vous donner, sem que a pessoa também tenha a possibilidade de te dar mais algo. votre offrande devient, quel était le mot? Violente. Votre Ah. offrande devient violente. A sua oferta se torna violenta. Entrez dans une relation Entra numa relação avec ceux que vous voulez aider. com aquele que vocês querem ajudar. On retrouve cette sainteté relationnelle. Então nós encontramos aí essa santidade relacional. Et quand la conférence de Saint Vincent de Paul a été fondée à Alençon, E quando os vicentinos foram fundados em Alençon, les personnes qui voulaient fonder cela ont demandé que ce soit le jour de la Pentecôte. então as pessoas que queriam fundar, eles pediram que fosse no dia de Pentecostes. Parce que, disait-il, ce qu'on va faire à la conférence, mais ça concerne l'Esprit Saint. Porque eles diziam o que concerne, o que vai fazer os vicentinos, o que faz os vicentinos concerne ao Espírito Santo. Et ça, c'est pas mal pour des frères et des sœurs et des associés messagers de l'Esprit Saint. E isso não é nada mal para vocês e que são associados também as irmãs e irmãos carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Donc il y aurait beaucoup à dire sur cet engagement. Teria muitos para falar sobre esse compromisso deles. À quel moment la chasse au Brésil est fermée? Em que momento a chasse. caça no Brasil está fechada? Voilà, d'accord. Donc voilà, l'aspect, vous voyez, l'aspect social. É um aspecto social. Autre aspect, c'est que la vie sociale n'est pas que la présence aux plus pauvres, elle est aussi présence à la société qui nous entoure. Então, para falar que essa presença social não só é em relação aos Nessa- pobres, mas em relação a toda a sociedade que está ao redor de nós. La société professionnelle, A sociedade profissional. et un des combats principaux de Louis, c'était de défendre, avec d'autres, défendre le dimanche. E Luiz tinha um combate junto com outros de defender o domingo. Bien sûr, un jour pour le Seigneur, Com certeza um dia para o Senhor, mais aussi un jour pour le travailleur, mas também um dia para o trabalhador, un jour pour le repos, um dia para o repouso, un jour où l'on peut être en famille, um dia onde se pode estar em família, où la famille se reconstruit. onde a família se reconstrói. Et puis, du côté de Zélie, E depois do lado da Zélia, son attention était beaucoup à garder parmi ses ouvrières des ouvrières peut-être moins douées. então para a Zélia, ela gostava de manter no meio das suas funcionárias aquelas que eram menos dotadas, que não tinham muito jeito. Redonner sa chance à l'autre.
dar de novo essa chance para o outro. Quitte à passer 3 heures à rattraper des bévues, des choses pas tout à fait bien faites par son ouvrière. Ao ponto de passar 3 horas reparando aquilo que as trabalhadoras, que as rendeiras tinham feito de errado. Ou quitte à redonner sa chance à la bonne, l'employée de la maison, Também ela deu uma nova chance para a empregada da casa, qui s'était comportée avec trop de violence à l'égard de Léonie. que se comportou com muita violência em relação a Leônia, Mais que la famille a gardé parce qu'il a voulu redonner sa chance. e que a família a manteve porque quis dar uma nova chance para ela. Et en retour, Louise Marais, c'est le nom de cette dame, Então, em retribuição, Luísa Barré, que é essa senhora, né, que era essa funcionária, a été d'une extrême délicatesse avec Zélie pendant son cancer. foi de extrema delicadeza para com a Zélia durante o seu câncer. Mais aussi incarner l'évangile dans notre vie. Mas também encarnar o Evangelho na nossa vida, Comme disait le pape Paul VI, c'est aussi dans la vie politique. como diz o Papa Paulo VI, é também na vida política. Et c'est peut-être un des domaines le plus difficiles. Talvez seja dos domínios mais difíceis, Parce que très vite, l'autre devient un ennemi porque muito rápido o outro se torna um inimigo, dont on parle de manière quelquefois inacceptable. a qual nós falamos às vezes de maneira inaceitável. Le pape avait dit à un des chrétiens engagés en politique en France, nous ne pouvons pas parler comme vous parlez de vos adversaires si vous voulez être chrétien. E como uma vez o Papa falou, né, para políticos de diferentes, né, vocês não podem continuar falando um do outro do jeito que vocês estão falando se vocês querem ser cristãos. Et les conférences de Saint Vincent de Paul conseillaient aux chrétiens de pouvoir arriver au nom de leur foi à partager avec des gens qui n'ont pas le même point de vue sur la politique que nous. Então, os vicentinos, eles incentivavam, por causa da fé, a dialogar com aqueles que não têm o mesmo pensamento político que nós. Et le cercle Vital Romé comportait des gens d'options politiques assez différentes. Então, esse círculo Vital Romé, eles tinham os membros que participavam, que tinham pensamentos políticos diferentes. Vital Romé était républicain chrétien. Então, Vital Romé, ele foi um republicano cristão. Louis Martin était monarchiste chrétien. Então, e Luiz Martin, ele era monarquista cristão. Et ils arrivaient à se dire pourquoi ils étaient l'un républicain et l'autre monarchiste. Então, eles conseguiam dizer um para o outro porque que um era monarquista e o outro republicano, Y compris au nom de l'Évangile. E em nome do Evangelho, compreendendo em nome do Evangelho. Ils étaient devenus tellement amis qu'ils pouvaient le faire. Então, eles se tornaram tão amigos que eles podiam fazer isso. Et c'était une telle confiance que Louis a choisi, avec Zélie, ils ont choisi Vital Romé comme le parrain de Céline, une de leurs filles. E eles tiveram tanta confiança que eles escolheram, né, Vital Romé, que é republicano, para ser padrinho de sua filha. Et la sœur de Vital, Pauline, Então, um de Maria e a irmã do Vital, madrinha de Paulina. comme marraine de Pauline. Comme marraine. Elle est extraordinaire. Je l'écoute et je dis ce qu'elle dit. Eu a escuto e falo o que ela fala. Terminons peut-être par la liturgie. Então, vamos terminar pela On liturgia. va passer. Volta um. Non, non, on remonte. Ah, não, vai. Oui, Mais um, isso. continue. Continua, Voilà. isto. La liturgie avait beaucoup d'importance dans la vie spirituelle des parents martins grâce à ce qu'on appelle l'année liturgique, Então, a liturgia teve grande importância na vida da família Martin, graças ao que a gente chama de ano litúrgico, qui permettait de se préparer avec ces livres à vivre le dimanche, à vivre le temps de l'Avent, le temps de Noël, les grands temps de la liturgie. Então, com esses livros que falavam sobre os tempos litúrgicos, ajudavam eles a se prepararem para viverem a liturgia. Ça a été si fort d'ailleurs que Petit Signe, dans la vie de Thérèse,
Foi tão forte que um pequeno sinal na vida de Teresa. Beaucoup des grands moments de sa vie spirituelle correspondent à des grands moments de la vie liturgique. Então, grandes momentos da sua vida espiritual correspondem a grandes momentos da vida litúrgica. La première étape de sa conversion est un soir de Noël. Então, a primeira etapa da sua conversão foi numa noite de Natal. Le sourire de Marie qui vient aussi la guérir O sorriso de Maria, que também vem curá-la, est un jour de Pentecôte. é no dia de Pentecostes. L'annonce faite à son père de vouloir entrer au Carmel est un jour de Pentecôte. Então, o anúncio ao seu pai de entrar no Carmelo foi no dia de Pentecostes. L'entrée dans la grande maladie de la tuberculose est un jour de Vendredi Saint. Então, a entrada na doença na entrada de uma grande doença que foi a tuberculose foi no Sexta-feira Santa. Et paradoxalement, l'entrée dans la nuit de l'espérance est un jour de Pâques. A sua entrada numa noite de esperança, paradoxalmente, se dá no dia de Páscoa. Ça veut dire que la liturgie devient quelque chose d'extrêmement vital. Não quer dizer que a liturgia se torna algo de extremamente vital. Pas seulement une question de forme, Não uma questão de forma, pas seulement une question d'esthétique, não somente uma questão de estética, mais une question de vie, mas uma questão de vida, où notre vie devient offrande agréable à Dieu. onde nossa vida se torna uma oferta agradável a Deus. Là est la belle et vraie liturgie. Aí está a verdadeira e bela liturgia. Est venu le temps de l'offrande agréable à Dieu. Então chegou o tempo da oferta agradável a Deus. D'abord pour Zélie avec ce cancer qui l'emporte. Primeiro com a Zélia, com esse câncer que a leva. Et nous avons là la peinture après de la célébration de l'extrême onction de Zélie. E temos aqui essa pintura que representa a extrema unção dos enfermos de Zélia. Au terme d'un an et demi de cheminement spirituel Ao final de um ano e meio de caminho espiritual et d'expérience de la passion. e de experiência da paixão. L'offrande se poursuit pour Louis avec ses enfants. Então, a oferta continua para Luís através das suas filhas. C'est d'abord l'offrande de Pauline, A oferta de Paulina, sa perle fine. a sua pérola fina. Lui, le bijoutier, avait donné des surnoms de Ele, bijoutier à ses enfants. La perle fine. ele que mexia com bijuteria, ele dava o nome de bijuteria para suas filhas, né? Apelidos. Mais il s'y attendait parce qu'elle avait toujours dit qu'elle avait beaucoup aimé la vie à la visitation. Mas ele esperava isso de Paulina porque ela sempre falava Il a seulement été étonné qu'elle entre au Carmel. que gostava da vida na visitação. Então ele não se espantou quando ela quis entrar no Carmelo. Première d'une série. Então foi a primeira de uma série. Après, c'est le tour de son diamant, Depois chegou a vez do seu diamante, sa Marie, a sua Maria, son aînée. sua filha mais velha. Toi, ma grande. Tu, minha grande, Là, tu minha grande. il n'était pas prêt. Ele não estava pronto. Il a fallu qu'il consente. Ele precisou de consentir. Après, il y a eu Thérèse. Depois teve Teresa. Là, ça a été une confiance fulgurante. Aí foi uma confiança Seulement une inquiétude. absoluta. Est-ce que tu n'es pas trop jeune pour une règle qui est sévère? A única atitude é que ele falou, mas você não está muito nova para um lugar severo? Mais il croyait tellement en sa fille Mas ele acreditava de tal maneira na sua filha qu'il l'a accompagnée jusqu'à Rome, que ele demander a au pape. acompanhou até Roma para pedir ao Papa. Puis après, c'était aussi les autres. Depois foram também as outras. À gauche, notre fameuse Léonie, À esquerda, a nossa famosa Leônia, qui a dû s'y remettre à 4 Direita. fois pour arriver enfin à trouver le bon moment, la bonne entrée. que precisou 4 vezes, 4 tentativas até chegar à boa que funcionou para entrar no convento. Grâce en particulier à une nouvelle supérieure qui savait comprendre Léonie.
graças a uma nova superiora que sabia compreender Leônia. Mais à chaque échec, Louis a été ce papa accueillant, compréhensif, Mas a cada fracasso, Luiz era esse pai amante que estava ali compreensível, que a acolhia, consolant, encourageant sa fille. consolando e encorajando a sua filha. Et puis, pour finir, notre Céline. E para acabar, a Celina, Ça, c'est l'intrépide. essa intrépida, Demandée 3 fois en mariage. foi pedida 3 vezes em casamento. Et le dernier, Henri, E o último mexeu com ela. avait touché le cœur de Céline. Tocou o coração da Celina. Mais Céline avait toujours pensé que ce serait le Carmel. E a Celina sempre pensava no Carmelo. Alors, ça a été 2 ans Aí foi 2 anos de combate, de réflexion, de combat, reflexão, de combate. jusqu'à ce qu'un jour, non, c'est le Carmel. Até que um dia ela decide, não, vai ser o Carmelo. Et que juste après la mort de son père, E que depois da morte do seu pai, elle est rentrée à son tour. ela entra, então chega a sua vez de entrar. Mais auparavant, c'était l'offrande du père. Mas antes foi a oferta do pai. Lui qui avait offert avant sa maladie, avant sa dégénérescence cérébrale, Então Luiz, que tinha oferecido antes da sua doença, antes da sua degeneração cerebral, le maître-autel de la cathédrale pour lequel le curé demandait des offrandes, o hotel Mor, a qual o pároco estava pedindo oferta. a joint à l'autel, Então ele se junta a este altar, l'offrande de lui-même dans cette maladie, a oferta dele mesmo nesta doença, dont à des moments de grande lucidité, onde tem momentos de grande lucidez. on le voyait être conscient de cet état et de son ouverture aux autres à l'hôpital psychiatrique, Então vê ele bem consciente, né, do estado dele e do que ele estava vivendo ali no hospital psiquiátrico, où il était soigné. onde ele estava sendo cuidado. Mais l'offrande, ce fut aussi de consentir à ce que, avec la maladie de son papa, Mas também a oferta consiste em consentir que a doença do seu pai, la famille accepte d'être déconsidérée que a família aceite de ser desconsiderada dans la ville de Lisieux. na cidade de Lisieux. Vous voyez, le père, il perd la tête. E as pessoas falavam, olha, o pai está perdendo a cabeça. Je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais en France, et surtout à l'époque de la famille Martin, la maladie psychologique, psychiatrique, enfin, conduisant à l'hôpital psychiatrique. Então, não sei se é como se acontece aqui no Brasil, mas na França, na família dos Martins, muitos tiveram essa doença psiquiátrica, psicológica, que conduz a uma internação. Faisait très peur et on renvoyait la peur aux autres. E isso fazia muito medo, essa situação, e refletia medo nos outros. Et Thérèse, méditant à cette époque-là le prophète Isaïe, E Teresa, então, ela meditando nesse tempo, o profeta Isaías, contemplait comment l'envoyé de Dieu a été déconsidéré au point de perdre la face. então ela contemplava, né, o quanto que o pai dela estava ali perdendo a sua face. Louis Martin, à la suite de son Seigneur Jésus, perdant la face. Então, Luiz Martin, seguindo Jesus, o servo sofredor, perdendo a face, desfigurado. Alors Thérèse a ajouté à son nom Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Por isso, Face. Teresa, ela juntou ao seu nome, que era Teresa do Menino Jesus, e da Sagrada Face. La dernière image, A última imagem. c'est l'hôpital. Então, esse é onde Luiz ficou tratado, La a Santa Face. Dernière image, c'est Última celle image. qui regarde vers l'avenir. Então, é uma imagem que olha para o futuro. Louis et Zélie Martin ont en commun d'avoir pensé que la terre est pour le ciel, Então, Luiz e Zélia, eles tinham o pensamento que a terra é para o céu,
Mais Thérèse nous a dit aussi que le ciel est pour la terre. Mas Teresa fala para nós que o céu é para a terra. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Eu passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Cette alliance du ciel et de la terre Então essa aliança do céu e da terra, est sans doute le maître mot de notre vie spirituelle. então é sem dúvida essa palavra-chave é da nossa vida espiritual, Qui nous invite bien sûr à porter nos regards vers le ciel, que nos convida a levantar os nossos olhos para o céu mais aussi à porter un regard sur la terre, e também trazer esse olhar sobre a terra, qui est le regard du ciel. que olha ao céu. En tous les cas, Thérèse d'abord, Em todo caso, primeiro Teresa, Louis et Zélie maintenant aussi, agora Luiz e Zélia também. sont associés à la même œuvre depuis le ciel, Então eles estão associados na mesma obra a partir do céu, de faire du bien de fazer o bem sur la terre. sobre a terra. C'est fini. Oui, c'est enfin fini. Quanto tempo de cafezinho? Então, 11 horas a gente volta, um tempo para o cafezinho.